Saber que na verdade você não tem um cérebro, mas dois, é isso que o Leonard Mlodinow escreveu no livro maravilhoso dele que a gente vai analisar hoje sobre como seu subconsciente funciona, ou melhor, como ele tenta funcionar e como a gente fica tentando impedir ele o tempo todo de fazer o trabalho dele. Fala, meu bom, tudo bem? Aqui é o João Vitor da Superboss e hoje a gente vai pro Clube do Livro analisar Subliminar de Leonard Mlodinow. Um cara que é um pouquinho esperto, sabe? O cara só era um dos melhores amigos do Stephen Hawking. E em Subliminar ele vai fundo no conceito de como funciona, ou melhor, nos conceitos vários que separam a camada liminar do nosso cérebro, a camada liminar da nossa percepção e a camada subliminar, e como que o nosso inconsciente filtra os estímulos que a gente recebe de fora para que a gente consiga ter uma experiência real, a gente consiga interpretar a realidade de uma forma que seja gerenciável, né, para o nosso córtex cerebral e para que a gente consiga interagir com o mundo. A grande verdade é que o tempo todo nós somos cercados de centenas, milhares, às vezes milhões de estímulos. Muitas vezes até não só os estímulos da nossa realidade, do que está acontecendo aqui em volta da gente, mas experiências passadas e futuras também podem ter uma influência no nosso pensamento. É por isso que existe literalmente uma camada, um segundo cérebro abaixo do nosso cérebro, segundo Mlodinow, que é responsável por filtrar esses estímulos, filtrar essas experiências, para que a gente consiga sintetizar o que o nosso cérebro, né, a parte mais evoluída, a parte mais complexa do nosso cérebro, vê como importante e consiga agir em cima disso. E obviamente, quando você está falando de um esquema tão complexo, né, quanto essa limiar entre o que é o inconsciente e o que eventualmente vai acabar virando consciente, existem várias formas do cérebro humano cortar caminho. Uma delas que o Mlodinow explica perfeitamente aqui é a categorização e a forma como a gente literalmente recria, mas também cria novas memórias. O que acontece, por exemplo, caso clássico de memória, quando você ouve sobre uma experiência, muitas vezes uma experiência passada sua, muitas vezes o nosso cérebro não tem ainda um retrato muito conciso ou um retrato muito real, um retrato muito realista. Ele ainda não conseguiu acessar tudo que ainda estava ali no seu HD do seu cérebro, lá nos fundos dos seus neurônios da sua memória, do que realmente aconteceu. Só que o nosso cérebro ele não consegue lidar muito bem com coisas incompletas. Por isso também que quando o acorde que faz o suspense nos filmes, na música, o acorde que gera o suspense é literalmente um acorde inteiro menos uma nota. Isso cria aquele clima de suspense, de que alguma coisa está errado, de que o que está acontecendo? Da mesma forma, quando você começa a ouvir sobre uma experiência, uma memória sua, alguma coisa que aconteceu na sua vida no passado, e alguém vai te contando essa história, mesmo que você não tenha vivido ela, você consegue, ou a outra pessoa consegue te enganar, te fazer pensar que você viveu aquela experiência, começando até a te dar detalhes, criando literalmente na hora memórias novas do que você viveu, memórias essas que não existem na realidade, porque o seu cérebro simplesmente está completando o que ele ainda não viu ou o que ele ainda não consegue acessar. Isso é só um dos atalhos, dos cortes de caminho que o cérebro toma na hora de fazer essa passagem do inconsciente para o consciente. Uma outra muito clássica que está dando para ver de forma muito clara hoje em dia, principalmente com as notícias que tem aí passado a rodo e tem causado tanta polêmica aqui no Brasil, é o in-groups versus out-groups. Como que a gente se identifica com um grupo, se identifica com uma causa, se identifica com uma bandeira e vê todo mundo que é de fora como parte de fora do nosso grupo. Vê como
talvez não como um inimigo, mas muitas vezes como inimigo também, mas também vê como alguém que não consegue entender que fundamentalmente é incapaz de entender os nossos motivos, simplesmente porque é o nosso out-group, é o nosso grupo de fora, beleza? O Mlodinow, ele tem um estilo que não é exatamente muito fácil de ler, ele é bem divertido, é bem interessante, mas não é uma leitura muito simples, mas como ele consegue juntar não só os conceitos e explicações teóricas com várias histórias pessoais dele e também vários experimentos feitos por psicólogos, por universidades, você consegue ao longo da leitura ter vários exemplos do que ele está falando. Um exemplo clássico que é muito comum aí, que é sempre citado aí, principalmente o pessoal de pick-up, a galera de desenvolvimento masculino, a galera de relacionamentos, fala muito de um experimento que foi feito na França, em que um homem simplesmente chegou aleatoriamente, um homem bonito, interessante, boa pinta, sei lá, nunca vi a cara do cara, mas o cara chegou e foi falar com 100 mulheres e pedir o telefone delas. Aleatoriamente, numa praça. Depois, ele, usando o mesmo texto, falando literalmente a mesma coisa, foi falar com mais 100 mulheres pedindo o telefone delas, só que com um detalhe muito sutil, ele deu um leve toque no braço delas, enquanto ele estava começando a falar. E teve um aumento na conversão do número de telefones que ele conseguiu de mais de 30%. Esse é o efeito do subconsciente, do como que pequenos estímulos que a gente pensa que não está capturando, que a nossa mente não está capturando, na verdade ela está não só capturando, como filtrando quais devem subir para a nossa mente consciente e quais não. Esse é o trabalho do nosso inconsciente, esse é o trabalho da camada subliminar, e para você entender melhor sobre isso, dá uma olhada nesse livro que eu recomendo fortemente para ser sua próxima aquisição, caso você não tenha lido ainda. Subliminar, do Leonardo Mlodinow, é um livro que vai fundo na mente humana, como ela funciona e como você pode usar ela, entendendo como essas ferramentas funcionam, você pode evitar de usar ela mal para si mesmo e você também pode evitar que outras pessoas se aproveitem desses pequenos truques para poder te influenciar de forma negativa, beleza? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu quero aqui embaixo nos comentários a sua opinião, sugestão, temas para os próximos vídeos, qual livro você acha que eu deveria analisar aqui no Clube do Livro, qual tema que você quer que eu aborde em um outro tipo de vídeo. Principalmente, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos e me acha também nas outras redes sociais. Eu estou no Facebook, no Twitter, no Instagram, estou também no Anchor, estou no aplicativo da Superboss e em todas essas você consegue me achar pelo @SBJoãoVitor, beleza? Sou o João Vitor da Superboss e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.